Bom, nessa aula 21, o assunto é um pouco diferente dos vídeos anteriores, mas não fugindo do assunto, é sustentabilidade. Tá? Hoje eu vou falar um pouco assim, sobre sustentabilidade na área de alimentos, produção de alimentos. E assim, eu não pretendo assim, comentar muita coisa, visto que também é uma disciplina, né, chamada sustentabilidade na produção de alimentos e energia, né? E apesar, né, que nesse vídeo eu acabo mais para frente, nesse vídeo não, desculpa, nessa disciplina eu vou acabar mais falando sobre energia, um período assim, por mais horas, né, por mais vídeos do que alimentos, tá? Eu acho que energia tem mais detalhes, tem mais alguns aspectos aí bastante relevantes. Mas assim, alimentos também é um assunto muito importante, né, a comentar, né? Eu vou compartilhar aqui duas apresentações, tá? Uma sobre alimentos e outra vai ser sobre água virtual, uma apresentação que eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Mas, primeiramente, vamos falar sobre alimentos, né? Então, eu criei um tema aqui, gestão de alimentos, mas está meio aberto, né? Então, talvez tenha aí um título aí mais adequado para os assuntos que eu vou mostrar agora, tá? Mas independente se o tema, o título não for assim o mais adequado, né? A ideia está lançada. Deixa eu ver aqui que deu uma travada aqui no computador. Mas vamos lá. O que eu vou tratar basicamente? Eu vou falar rapidamente sobre a produção de alimentos no mundo, né? E alguma relação entre produção de alimentos versus população versus área ocupada, né, pelas produções agropecuárias, né, que eu acho que é bastante relevante também. Aqui, vamos lá, gestão de alimentos. Então, tem alguns assuntos que eu acho que é bem bacana falar, né? Vamos falar sobre produção de alimentos no mundo, né? Sabe-se, né, que as dietas alimentares são bem diferentes entre diversos povos, só que com o passar do tempo, essas dietas, esses hábitos alimentares, né, têm se tornado cada vez mais homogêneos, tá? Primeiro devido aí às, como é que se fala, né? Não, eu podia falar as navegações, né? Mas assim vamos dizer as navegações, né, entre os transportes entre diversos continentes. Isso aí já na partir da Idade Média, europeus levando produtos da Ásia para a Europa, né, no século XVI, das Américas para a Europa, e assim por diante. Né? Então, temos observado o quê? Que diversos produtos, por exemplo, cuja origem está nas Américas, as maiores produções estão na Europa. Isso acontece, né? E vou falar assim bem rapidamente, né, sobre os principais. Né? Então, nós vamos falar aqui tanto dos produtos de origem vegetal, quanto os de origem animal. Né? Primeiramente, vocês estão vendo aqui, né, em volume de produção, o campeão é a cana-de-açúcar. Tá? Por que eu estou falando isso? Que assim, a cana-de-açúcar é uma cultura, que é uma das culturas com maior produtividade. Né? Entre aqueles, né, alimentícios, até onde no meu conhecimento é o que tem a maior produtividade, isto é, toneladas por hectare. No Brasil, por exemplo, que é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, aqui no Brasil tem uma produtividade média de 80 toneladas por hectare, algo que algo que não é visto em nenhuma cultura alimentícia. Isso pode, assim, a produtividade, mas usando outras unidades, talvez seja talvez não, né? Visto em maior volume no eucalipto. Né? O eucalipto é mais comum ver em metros cúbicos por hectare ano, embora, né, a colheita, né, se dá depois de um período de 5 ou 6 anos. Né? Existem outras culturas e estágios laboratoriais que detêm também uma produtividade maior que a cana, como por exemplo o capim-elefante. Né? Mas aí ambas, tanto o capim-elefante quanto o eucalipto, ele tem mais outros intuitos aí, né? Produção de energia, no caso do eucalipto, produção de celulose para produção de papel, enfim. Aqui eu vou falar mais assim sobre como alimentos, né? Embora não esquecendo também, né, que há outras culturas não alimentares, né, como falei agora, do eucalipto, do pinus, também o algodão e assim por diante, né?
e até mesmo com outras culturas que pode até ser usadas como alimento, né? Mas a produção não é feita para tal, como por exemplo, eh, folhas de amoreira. Então, por exemplo, há culturas, né, de amoreiras, né, produz traz-se a amora, o fruto, né, como alimento, mas também pega-se as folhas para o bicho da seda se alimentar, para o bicho da seda comer, né, para a produção da seda. Mas aí são culturas bem pontuais, bem localizadas, tá? Então eu vou falar mais assim sobre as principais culturas agrícolas, tá? Porque se falar assim de culturas muito específicas, né? Então eu teria que falar de várias por região, aí fica um negócio até maçante, a meu ver. Então vocês estão vendo aqui, né? Uma produção uma cultura mais produzida, né, em toneladas é a cana. Né? O Brasil é o maior produtor, né, seguido pela Índia. Cana-de-açúcar, né, é uma cultura de clima tropical, tá? As maiores produtividades estão concentradas nas regiões dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tá? Então se encontra culturas e países como Brasil, norte da Argentina, Paraguai, um pouco na Bolívia, México também, Tailândia, tá? Entre outros, né? Sempre próximos aos trópicos, né? E a produção, a cana-de-açúcar é o seguinte, como é que é a característica dela? Você produz, né? Vocês estão vendo aí, né, que o volume é muito grande, porém a quantidade de açúcar é pequena em relação ao volume total. Então, fala-se assim em torno de, vamos colocar, né? Claro que depende do país, depende da variedade da cana, do clima, do solo, da disponibilidade de água, do manejo do solo, etc., né? Se é colheita manual, mecanizada, vai acabar tudo influenciando lá na usina, entre outras coisas. Mas vamos colocar em média aí entre 100 e 120 quilos por tonelada de cana, 10 a 12%. Tá? E esses 10, 12% que é de açúcares como sacarose, glicose e frutose, né, que são responsáveis, né, tanto pela produção do açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, etc., como também para a produção de etanol, principalmente para veículos, né, para fins carburantes. Então a tendência assim, a produção da cana-de-açúcar subir, né, como muitas outras culturas aqui, né, devido ao crescimento, né, ao aumento do consumo dos alimentos por habitante, tá? Principalmente países em desenvolvimento. E também, né, uma perspectiva do crescimento da produção da cana, visando a produção de etanol para fins carburantes, né? Embora haja muito movimento aí para a introdução do carro elétrico, né? Mas essa é uma outra história. Mas estão vendo aqui o primeiro, né? O segundo é o milho. Milho, né, de origem mexicana, mas o maior produtor disparado são os Estados Unidos, que detém uma produção em torno de 40% da produção mundial, né? Se não me falha a memória, o Brasil é o terceiro. O milho é uma cultura que é usada assim para produção de alimentos, para visando a alimentação animal e para produção de etanol nos Estados Unidos, e no Brasil está crescendo, especialmente no estado do Mato Grosso. Tá? Então, assim, há até uma discussão acerca do uso do milho, né, para a terceira opção, né, que nos últimos anos, né, a produção do etanol dos Estados Unidos aumentou bastante, né, aumentando a busca pelo milho e contribuindo para o aumento do custo, da cotação no mercado, né, porque é uma commodity, tá? É cotado em bolsas de valores, enfim, né? Então, aumento vertiginoso do consumo do milho nos Estados Unidos para a produção de etanol contribuiu para o aumento do preço do milho no mercado mundial, tá? Que mais? Aí tem o arroz, né? Vocês estão vendo aqui, a maior produção disparada está na Ásia. Pega países como China, Japão, né? Porque o arroz é daquela região mesmo, né? No Brasil, só de curiosidade, né? A maior produção disparada está no Rio Grande do Sul, né? E esqueci de falar, né? Cana-de-açúcar é de origem asiática, né? Apesar do Brasil ter a maior produção do mundo, né? E os europeus, né, que levaram para a Europa e depois eles introduziram nas suas colônias, né? Colônias portuguesas, holandesas, espanholas, tanto na África quanto nas Américas, né? O trigo, ele é muito comum em países de clima temperado, tá? No Brasil uma produção é bem pequena, tanto que a cultura que o Brasil tem maior déficit orçamentário, tá? É a cultura que o Brasil mais importa,
é o que tem maior, é, vamos dizer déficit, né, para não dizer prejuízo, tá bom? Aí vocês estão vendo, né, que a cana-de-açúcar e o milho não serve apenas para alimentos, né, serve para combustível, alimentação animal, tal. Não, tudo bem, uma pequena parcela do arroz, do trigo, entre outros produtos que vocês estão vendo aqui, né, também pode ser usado para a produção de bebidas, né, o arroz, né, do arroz traz o saquê, o trigo, a cerveja, né, embora também exista, né, cerveja de arroz, né, enfim. Aí, entrando na parte da alimentação de origem animal, né, leite de vaca, tá? E aí as maiores produções estão em países mais populosos, tá? Talvez o Brasil esteja lá no quinto, sexto, na sexta posição. A batata. A batata tem lá trocentas variedades de batata, né? Só que a batata que nós conhecemos, a batata inglesa e suas variáveis, né? Elas são de origem lá da América Andina, né? Os países lá, Peru, Equador, Colômbia, né? Enfim, só que a produção deles está lá no mundo todo, né? Foi introduzida na Europa, né, pelos navegadores, né, europeus, né, principalmente espanhóis, ingleses, enfim, né? E embora também seja possível produzir, né, outros produtos, né, como por exemplo bebidas alcoólicas usando a batata, mas é coisa assim pontual, né? Açúcar de beterraba. O que que acontece? Não, principalmente na Europa é comum usar beterraba branca, uma espécie de beterraba, para a produção de açúcar. Tá? Essa é uma cultura que foi a produção de açúcar por essa matéria-prima foi desenvolvida principalmente pelos franceses na época de Napoleão. Isso há uns 200 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouquinho mais que isso. Vegetais frescos, aí uma gama enorme, né? Hortaliças, tomate, pepino, enfim, né? Não entrando muito em detalhes. A mandioca, apesar de ser de origem brasileira, né? O Brasil detém apenas aqui tem uma produção, a produção mundial está na Nigéria, né? Para voltar para a produção de alimento, né? Pode ser assado, frito, farinha, tem diversos derivados da mandioca, né? Não usando apenas como alimento, mas também existem indústrias que usam ela para conferir uma cor mais branca, mais clara possível, né? Por exemplo, roupas, papel, enfim. Recentemente, o Brasil se tornou o maior produtor de soja do mundo, talvez já era, um certo tempo, o maior exportador, tá até ultrapassando os Estados Unidos. A soja usada tanto como 20% da soja é composta por lipídios, né, no caso óleos, voltado principalmente como óleo de fritura, mas muito tendo uso cada vez maior como matéria-prima para a produção de biodiesel. Né? O Brasil, por exemplo, que é o terceiro maior produtor de biodiesel do mundo, a principal matéria-prima disparada é a soja, aí detendo aí o óleo de soja mais ou menos 80%, né, da participação, né, da produção de biodiesel no Brasil. Né, mais de 80%. Vamos colocar 80%, né, do biodiesel produzido no Brasil usando óleo de soja. E, como falei, né, 20% do grão da soja é óleo. Né, o restante é água e farelo. Que farelo é usado para alimentação animal. Né, há quem diz, inclusive, que o produto nobre é o farelo e o material residual é o óleo. Né? Enfim. Bom, é de origem asiática, né, embora foi introduzida no Brasil algumas poucas décadas atrás. Tá? Como disse, né, recentemente o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, aí tem outros países grandes produtores, como China, Argentina, Paraguai, etc. Né? Aí tem o tomate, tá? Produzido no mundo inteiro. Aí tem outras aí participações menores, vou falar bem rapidamente, né, como cereais como cevada, a carne suína que o Brasil, se não me engano, eu sei que está entre os 5 primeiros, parece que a maior produção, o maior produtor do mundo é a China. Né? O resto, melancia, batata doce, bananas, leite de búfala, carne de frango. Carne de frango, o Brasil, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior produtor. Enfim, né? Estou vendo que a gama de opções é grande, né? E aí tem, né, alguns produtos que são, sem dúvida, são produzidos no mundo inteiro. Tem produtos que são culturas agrícolas, né, que são produzidas assim bem próximas ao mercado consumidor, então é algo mais bem homogêneo, né, como aqui vocês estão vendo cebola, melancia. Embora bananas, né, as bananas, a grosso modo, são produzidas em países de clima tropical. Né, o Brasil
até onde eu sei não importa, mas também não exporta, já teve histórico de exportação. Se não me falha a memória, o maior produtor do mundo, não sei dizer, né, qual é o maior produtor do mundo, né, mas um dos maiores exportadores é o Equador, tá? Bom, vamos lá. É sim mais de curiosidade, né? Mas uma coisa muito importante que devemos observar, né, que felizmente a produção de alimentos tem tido uma taxa de crescimento maior que da população, né? Fruto de desenvolvimento tecnológico, tá? Desenvolvimento nas variedades, né, de cultivares, né, uso de cultivares mais adequados, adaptados a determinados ambientes, né, quesito, por exemplo, disponibilidade hídrica, estresse hídrico. Quando eu falo estresse hídrico, é resistência a secas prolongadas, né, secas assim, falta de chuva por uns 2, 3 meses, 4 meses até. Tipos de solo arenoso, solo argiloso, solo massapê, solo com alto teor de humus, enfim, né? Que mais? Muitas pesquisas, né, para minimizar, né, a proliferação de pragas, né, que contribui para a diminuição da produtividade e também, mais especificamente, né, pesquisas para conferir alguns aspectos a culturas específicas, alimentos mais doces, alimentos com melhor textura, gosto mais agradável, aí já são assuntos mais específicos, né? Mas o que se observa é isso aqui. Embora, né, ainda há países que têm problema de fome, né, como problema social, mas é principalmente devido a problemas aí de transporte, desperdícios, né, no meio do caminho e também com problemas aí no que tange a variação dos preços no mercado, né, que muitos dos alimentos são commodities. Então aí é uma questão aí que muitos países não têm uma capacidade de armazenamento suficiente de alimentos, né, podendo comprar em momentos de baixa para ser utilizados em momentos assim onde os preços estão mais altos, né? Bom, vou falar sobre isso mais para frente. Aqui, todas essas informações eu peguei na internet, né, que vocês estão vendo que o crescimento, né, de produção de 2000 a 2050, todos esses produtos agropecuários, a estimativa é que o crescimento seja bem maior do que o crescimento da população. Isso é fato. Também por quê? Porque está aumentando cada vez mais a produção de carnes. E os animais consomem alimentos de origem vegetal. Então, os animais, né, puxam também o aumento da produção de grãos, né, por exemplo, milho, soja e milho especial, né, seus farelos, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, oleaginosas, por exemplo, soja é o mais importante, né? Aí grãos forrageiros, mais importantes, milho, arroz, né? Agora que eu estou vendo aqui, arroz está separado, mas o principal aí, tirando arroz, o trigo, né? Oleaginosa, soja, milho também está entrando aí, né? Arroz, açúcar, principal cultura, a cana-de-açúcar, né? Mas como vocês viram, dá para também extrair açúcar de uma espécie de uma beterraba, tá? Embora existam trocentas culturas ao qual pode extrair fluidos doces, tá? Substituindo o açúcar, tá? Mas o mais importante, né? A questão, né? A produção está aumentando mais do que a população, né? Embora haja alguns problemas aí de desnutrição, pobreza, tudo isso que eu falei para vocês, né? Devido a problemas que ainda devem ser solucionados ainda como a questão dos desperdícios, das grandes variações de preço no mercado que afeta, né, a dieta das populações, né? Isso infelizmente acontece, e também problemas aí de capacidade suficiente de armazenamento. Quando eu falo armazenamento, não são só silos, né? Também devemos pensar em produtos perecíveis, então falta mais investimento em refrigeração, tá? Tomando como base ano de 2015 uma base 100, o que nós podemos observar, né, que de 2005 para frente, todos esses países, essas regiões experimentaram, né, aumento da produção agrícola, desde a União Europeia, que deteve um crescimento pequeno, né, até o Brasil, que registra um crescimento maior, né?
se tomando como base 100 em 2005, no Brasil em 2019 atingiu a 162, por aí. Tá? Crescimento aí em torno de 62%. E antes, observamos aí alguns problemas, né? Países que tinham aí uma produção muito maior do que 2005, por exemplo, aqui a Rússia, né, que estava depois do fim da União Soviética, né, houve um problema econômico bem grave, né, então crise econômica severa, então teve uma queda vertiginosa da produção agrícola, né, só recuperando bem mais para frente, né? Ucrânia não foi diferente, né, ex-república soviética, tá? E os outros, digamos, né, que experimentaram um crescimento médio, tá? Ah, vamos lá. Aqui, né? Índices de expansão, aí já quesito questão mundo, né? Então, tomando como base 100, 1989, 1990, o que teve maior crescimento foi a soja, tá? Todos eles cresceram aqui, né? Mas o que disparou foi a soja, seguido pelo milho, verde, total, amarelo, arroz, depois o trigo, tá? E também esse crescimento foi devido aí à necessidade da soja para alimentação animal, no caso o farelo, e óleo também usado para a produção de biodiesel, embora várias dessas culturas agrícolas, não apenas essa, mas tem várias outras, né, cujos subprodutos são usados por indústrias em ações muito específicas, tá? Por exemplo, a soja, dele se extrai o tocoferol, que é a vitamina E, usado como antioxidante. Do milho, do amido, né, dá para produzir plásticos, por exemplo. Agora que eu lembrei da soja, também dá para produzir, produz também, né, uma tinta de cor preta usada em impressora jato de tinta, tá? E assim por diante, né? E se esquecer, né, que alguma dessas bebidas, alguma dessas matérias-primas também pode ser usadas para a produção de cerveja. Bom, com exceção da soja, né? Mas o milho, o arroz e o trigo, com certeza. Falando um pouco de produção de produção pecuária, né? Carnes especial, né? Então, há uma perspectiva de crescimento, né, da produção, consumo de carnes, o mercado de carnes, né? E só que há um conflito aí entre carnes tradicionais com tendência de queda versus carnes cultivadas. Tá? O que significa isso, né? Existem pesquisas aí para a produção de carnes artificiais, né? Aqui, por exemplo, carnes vegetais, né? Para quem é vegano, enfim, né? Carne de soja, etc. Mas atualmente, o que se observa? Né, que a produção é crescente, né, independente do animal, né? Estou vendo aqui embaixo, a produção de carnes é maior de aves, né? Frango, especial, bovina, que está logo atrás da suína. Então, primeiro aves, depois segundo suíno, depois bovino. Claro que depende muito do país. Né? No Brasil, embora a participação das aves seja grande, né, bovina é uma das maiores. Ao passo que na China, uma das mais importantes paradas é suína. Tá? Então, é isso. Tá? Embora, né, existam aqueles países grandes produtores de carne, né, Brasil segundo uma produtor de carne bovina do mundo, né, mas, em geral, os maiores produtores são os maiores consumidores. Tá? Causas do aumento da procura de alimentos a nível mundial, né? Isso vai devido ao aumento da renda per capita, como vocês estão vendo aqui, né? Quanto maior a renda per capita, maior o consumo de alimentos, né? E também maior consumo, né, disparado de alimentos de origem vegetal, né? Grãos em especial, né? Que boa parte deles vai ser usado para alimentação animal. Tá? Vocês vão ver com mais detalhes mais para frente. No caso do Brasil, né? A produção em volume disparado é cana-de-açúcar, mas uma coisa muito importante salientar que eu falei anteriormente, né, que em torno de 10 a 12% da cana é açúcar, tá? A maior parte da cana é água, que depois vira vinhaça, né, se for pensar em produção de etanol, enfim. E uma parte, né, sólida é usada como combustível nas caldeiras, para produção de vapor, eletricidade, tá? No caso aqui, milho, soja, né, já é o grão em si, tá? Isto é,
A colheitadeira passa, pega os grãos e aí o que conta são eles. Ao passo que a cana, o que conta digamos, ai, o, não, o caule, né? Mas porque quando você colhe, né? Por exemplo, uma parte da colheita é colheita mecanizada, né? Então colhe as palhas, as folhas, a cabeça, né? Que é a ponta da cana, ela vai para o solo, né? Só vai os toletes, né? O caule da cana, né? Então, e mesmo assim, né, só aproveita uma pequena parte, que é onde para a produção de açúcar, né, do milho e da soja não, dos grãos se aproveita 100% como alimento, mesmo que não seja para alimentação humana, né? Mas não esquecendo, né, como falei antes, né, das aplicações aí, bioprodução de biodiesel, indústrias específicas, vamos supor, produção de plásticos, tinta para impressora jato de tinta, enfim, né? Mas vamos lá, né? Então aqui no Brasil mesmo, desculpa, a maior produção disparada é cana-de-açúcar, né? Tendo aí o estado de São Paulo como o maior produtor nacional de cana, tá? Tendo aí alguns estados como Minas, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná também, como grandes produtores, né? A soja, estados como Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul. E o milho, se não me falha a memória, é o estado do Paraná, também seguido por esses estados aí, muitas vezes coincidido com a soja, e devido aí principalmente à presença predominante do milho safrinha, né? Laranja, né? Colhe-se a laranja, né? Extrai apenas sei lá, uns 40% da laranja, né? Que é o suco. E uma produtor nacional é estado de São Paulo, né? A mamona não é usado como alimento, né, mas é para produção de ceras, lubrificantes, né, maior produtor do estado da Bahia. Algodão herbáceo, indústria têxtil, embora quase a metade do algodão colhido, né, é caroço, que extrai-se o óleo dele e o farelo usado para alimentação animal. Se não me falha a memória, uma produção está no Mato Grosso. Mandioca, uma produção está no Paraná, mas é uma cultura mais homogênea, tem quase no Brasil inteiro. Café é uma produção em Minas Gerais, né? Existem dois tipos de café, a grosso modo, né? Que é o café robusto, também chamado de conilon, e café arábico. Bom, trigo, que é, como falei, a cultura que o Brasil tem maior déficit, né? Uma produção no Brasil está no Paraná. Feijão, se não me engano, é Paraná também, mas também é muito homogêneo. Tem no Brasil inteiro, que nem mandioca. O mais importante, né, que a longo prazo, todas as culturas aqui tiveram crescimento na sua produção, né? Alguns teve maiores avanços tecnológicos, né? Que no caso soja, milho, né? São algumas das culturas mais pesquisadas no mundo. Cana-de-açúcar também não tem ficado muito atrás, não, né? Mas o que se observa, né, é um aumento vertiginoso da produção de grãos em geral, né? Graças aí a expansão das culturas graníferas, tá? Substituído em especial a criação do gado extensivo, né? Gado de corte, em especial. Né? Em alguns casos, substituindo até outras culturas, mas aí são casos muito pontuais, específicos, aí leva-se muito em consideração, né, a cotação dos produtos, né, no mercado mundial, enfim. Né? O interessante de falar aqui, né, que tem assim, a produção dessas culturas e resíduos, né, mas aí vai depender, né, tem algumas culturas em que o resíduo é usado como alimentação animal, ora como usado como fonte de energia ou apenas compostagem, tá? Mas só para chamar atenção, né, o grande volume de produto, né, de produção e grande volume de resíduos, tá? Mas o que é o resíduo? É o produto proveniente do fruto, do grão, ou é o produto da planta, folha, caule, fibras? Cada caso é um caso. Em valor agregado, valor gerado, estão vendo aqui a soja disparado, né? Enfim, entre outros, cana, milho, café e assim por diante. Eu coloquei outra ilustração, né, para inserir também os alimentos de origem animal, só para ver, né, a participação cada vez maior da carne bovina e do leite também, como vocês estão vendo, frango, enfim. Tá? Com uma perspectiva de aumento, né, em todos os produtos agropecuários, especialmente grãos e carnes. Tá?
É uma maior efetivo, né, de galináceos, né, em torno de 1,5 bilhão de cabeças, tá? Galináceos em geral, né? E aqui a participação de quantidade de carne mais bovinos mesmo. E aqui outros produtos agrícolas, como leite, ovos de galinha e assim por diante, tá? O mais importante, né, falando de sustentabilidade, é isso aqui. Cabeças por hectare. É, né? O que vocês têm reparado aqui? É, parece, né, que teve uma época que o número de cabeças por hectare era até maior. Vocês estão vendo aqui que tem uma leve tendência de crescimento de novo a partir de 2017. Uma coisa é certa, a tendência, o número de cabeças é aumentar, tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, né, quando fala, né, rebanho bovino, né, podemos coloca, né, gado de corte, né, para abate, né, bois e vaca, né, para produção leiteira. Mas falando especificamente da pecuária de corte, a tendência é o número de cabeças por hectare aumentar, tá? Por quê? A tendência é usar cada vez mais variedades mais adequadas de capim, com maior produtividade, tá? Especialmente melhores variedades de braquiária. E aí a tendência, né, é aumentar ainda mais essa produtividade, né, essa concentração, essa densidade, né, de animais por hectare. Embora esteja aumentando também a participação do confinamento. Aumento do número de bovinos confinados. Aí, claro, a dieta é muito diferente, né, prioritariamente grãos, né, no Brasil independente se é gado solto no campo ou gado confinado, só usa matéria-prima de origem vegetal, grãos em especial ou alguns farelos. Agora, na Europa, usava-se muito uma mistura, né, de matéria-prima de origem vegetal com farelo de resíduos de frigoríficos, né? Então mistura um pouco o vegetal com o animal. E aí tem surgido no passado alguns problemas aí de saúde, alguns animais tiveram se abatidos, né? Teve até o problema do mal da vaca louca, em que o animal contaminado, né, era abatido, né, o seu farelo alimentava, né, outro animal e aí transmitia a doença que causava, né, também chamado de encefalopatia espongiforme, né, que o cérebro vira uma esponja, tá, devido aí à presença de prions, que não são micro-organismos, né, são elementos, são proteínas que, ao entrar no cérebro dos animais, aí contribuem para degradação, né, do cérebro, né, dos animais e causando problemas os mais diversos, principalmente motor. Mas enfim, e aí teve casos aí de milhões de animais que foram abatidos lá na Europa, Irlanda, por exemplo. Mas o que se observa aqui em grãos, né, tanto em animais que tem uma tendência, não só no Brasil, mundo afora, né, de aumentar a densidade de animais por hectare, mas também aumentar a produção de grãos, mas não aumentando muito a área plantada, porque muitas vezes tem que devastar, substituir, muitas vezes substituir, né, mata nativa por plantações, embora esteja acontecendo também, que talvez pelo menos no Brasil que esteja acontecendo mais, a substituição da pecuária solta no campo, né, pecuária extensiva, por culturas agrícolas, como a soja. Tá? Então, é isso que tem acontecido, né? Falando de sustentabilidade e aumento da produtividade, tanto na agricultura quanto na pecuária. Sobre o desperdício. O desperdício é um assunto um pouco complexo, né? Envolve também questões culturais. Tá? Eu vou falar primeiramente sobre desperdício como um problema técnico. Por exemplo, quando você vai colher grãos, quando você vai colher os grãos, né, passa a colheitadeira, né, vai quase que raspando o solo para pegar a maior quantidade de grãos possíveis, né, mas aí sempre vai cair um pouco no solo. Tudo bem que fala assim entre 1 e 2%, né, que é um número que aparentemente é baixo, né, mas visto a enorme quantidade de grãos que é colhida, né, quando, por exemplo, falar no Brasil, produção em torno de 120 milhões de toneladas, 2% de 120 é mais ou menos 2 milhões e meio que vão para o solo. Tem lugares, né, que, principalmente lugares mais pobres, que tem pessoas que vão lá e colher na mão, né? Aquela
depois de colher, né, sobra um pouco no solo e pega com a mão. Tá? Soja, mais o milho, né? O milho, ele muitas vezes cai pedaços de sabugo com grãos, né? E o pessoal vai coletando. Mas existe o desperdício aí, né, que deve ser combatido. Quando eu falei lá de grãos, né, o desperdício de grãos é pequeno, mas o grande problema é pomares. Por que que eu estou falando isso? Quando você fala de pomares, maçã, por exemplo, os animais vão lá e bicam, tem mosca, tem insetos em geral que em busca de alimento, né, vão lá e bicam, extraem o alimento, a seiva, etc., né, formando feridas. E aí tem a questão do produto que é comercializável ou não. Como assim? Tem produtos que estão em estágio tão avançado de decomposição, né, tão estragados que não só serve mesmo para jogar no solo e adubar. Mas tem frutos, eu falo assim, frutas em geral, tomate também, e que tiveram uma má formação. Mas não é que tem algum problema de nutricional. Pode ser comidos tranquilamente. Mas são produtos que não são comercializáveis por serem feios, porque tiveram alguma deformação, não são redondinhos, enfim, né? É questão mais estética, mas geralmente eles são usados em indústrias aí de processamento de compotas, doces, conservas, molhos, enfim, né? Por exemplo, tomate. Pega lá os tomates mais bonitos, vai lá vender na feira, no supermercado. E os mais feios vai para a produção de molho. Tá? Aí diminui o desperdício. Mas, mesmo assim, o desperdício é muito alto, né, devido aí a ataques de animais, insetos, uma formação assim tão grande, né, tipo, não se desenvolveu. Aí, se não se desenvolveu, não tem como. E aí tem uma grande questão na agricultura também, que é a formação irregular. Os frutos não se formam, não tem um desenvolvimento uniforme todos ao mesmo tempo. Isso acontece muito com o café, onde você acaba se colhendo aquele café, mistura de fruto maduro, que é vermelho, com fruto verde. Então, existe até variedades, né, de cafés mais elaborados, mais caros, em que a colheita é grão por grão e só colhe os frutos maduros. Mas, a grosso modo, se colhe de uma vez. Se não tomar cuidado, vai até a folha, né? Então, assim, claro que cada cultura lá tem suas particularidades, né? Mas e os desperdícios têm diminuído, mas ainda são muito altos. Tá? Então, como falei, né, de grãos a tendência do desperdício é ser baixo mesmo, mas frutas, hortaliças, se perde muito. Especialmente em locais assim onde não tem estufas, não tem uma proteção, né? Então, quando cai, por exemplo, granizo, perde-se tudo. Tá? Mas aí tem, por exemplo, mandioca. Aí já não sei dizer, né? Por isso que eu estou falando, cada caso é um caso, né? Quando eu falo em tubérculos, raízes, aí a dinâmica é outra. Talvez aí o desperdício seja bem menor que de frutas, tá? Que mais? Por exemplo, o café, né? Se não me falha a memória, em torno de 20% do café é perdido. Porque tem a questão do ataque dos animais, uma formação, enfim, né? E aí recomenda-se, né, descartar no começo, né, para não diminuir a qualidade do produto. Tá? No caso da cana, o desperdício aumentou agora com a obrigação da colheita mecanizada. Por quê? Da mesma forma que as frutas, a cana ela não se desenvolve de uma forma homogênea. Então, na hora de chegar a colheitadeira, existe o que na colheitadeira? Facas embaixo, rente ao solo, e lá em cima. Então, às vezes, pego lá uma cana muito mais alta do que o normal, corta numa altura errada, e aí se perde boa parte da cana. Ao contrário, quando quando o grosso da colheita da cana era manual, onde o corte, né, a própria pessoa via, né, a altura e cortava baseado na altura daquela cana. Na colheita mecanizada, não. A colheita é muito mais rápida e não respeita essa heterogeneidade da cana. Tá? E, bom, existe aí, né,
Quando falo ataques de animais, né, pensando em aves, insetos, também seres vivos, né, que vêm do solo, também como é que se fala, né, um ser vivo, né, não vou dizer microorganismo, um ser vivo que vem do solo também vai atacar, né, uma broca, como no caso da cana, né, ataque de brocas, né, que ela penetra na cana, dentro da cana, enfim. Então, vocês estão vendo aqui, a 10% de todo desperdício ocorrido na colheita pode até ser, tá? Mas claro que varia muito de cultura para cultura. Manuseio e transporte. Esse é complicado porque até mesmo usa-se materiais inadequados. Ao invés de usar caixas de plástico, muita gente ainda usa caixa de madeira para guardar, armazenar, né, condicionar vegetais, tomate, frutas mais sensíveis, né? Isso que também tem frutas que são muito sensíveis, né, que devem ser acomodados de uma forma especial com caixa de papelão, como o morango. Tá? Então tem frutos que são menos sensíveis, outros são mais sensíveis, outros que é muito difícil de transportar a longas distâncias, né? Especialmente em países onde as estradas não são muito boas, onde tem dificuldades logísticas das mais diversas, né? Tanto que alguns países, né, se adotam muito transporte aéreo. Tá? Quando fala manuseio e transporte, né? Transporte, amassar no caminhão? Sim. Amassar, né, durante a retirada, né, do caminhão, coloca no caminhão, tira do caminhão, vai no armazém, leva para outro armazém, enfim, né? Nos deslocamentos, né? E estão vendo aqui, né, 50%, mas vou dizer com segurança. Boa parte, não sei dizer se é a maioria, mas boa parte dessa porcentagem é devido a falhas de refrigeração. Às vezes falta energia elétrica, é algum produto que era para armazenar em refrigeração, né? Então cai na coragem lá e armazena sem refrigeração, só que a venda tem que ser muito rápida, tá? Tem tudo isso também. Vamos lá, ocorre nas centrais de abastecimento. O que acontece? Tem produto que tem que ser vendido naquele dia. Se passar para outro dia, já pode dar problema. Tá? Não estou nem falando de estragar, questão de qualidade, gosto, textura, cor, etc. Né? E o transporte, né, o manuseio como está aqui, né, também ocorre dentro da centrais de abastecimento, também ocorre perdas. Por exemplo, vamos dizer, tem produtos, né, que são levados, né, para centrais de abastecimento de uma forma, só que na hora de comprar, na hora de consumir, né, sai outra. Por exemplo, repolho. Na hora de chegar numa central de abastecimento, ou mesmo no supermercado, retira-se as folhas, né? Então, boa parte do material é perdido. Né? Só vende mesmo que está embaixo das folhas. Né? Por exemplo, na hora de vender o abacaxi, né? Na hora de comprar, né? Arranca, né? A coroa, enfim. Embora a coroa não seja, né? Comida, enfim. Mas independente. E outra coisa também, né? Às vezes para questão de estética, por exemplo, retira a coroa, né? Aí acelera, né? A degradação do abacaxi, tá? Para mostrar, né, melhor o produto, né? Tira um pouco da casca da cebola e fica mais vulnerável também. Tem dessas coisas. Né? Quando você quer melhorar, né, a estética, o visual, né? Mas em detrimento aí à conservação. E as perdas nos supermercados e consumidores, né? No caso, nos supermercados, né, deve ser armazenado de uma forma adequada, às vezes no ambiente refrigerado, né? Só que muitas vezes tem negligências também, questão aí de economia burra de energia elétrica, por exemplo, presença de moscas, por exemplo, no supermercado, né, pessoal tem o hábito, né, de ficar apertando, apalpando tomate, por exemplo, né? Então às vezes a pessoa vai colocar na gôndola muito rápido, aí um amassa o outro, vira uma bagunça, cai no chão, amassa, aí chega lá a pessoa fica tacando o dedo, apertando, aí mancha, aí a outra pessoa lá não compra, né, porque já está apertado, enfim, né? E muitas vezes o parte dos consumidores, quando deixa o produto no fundo da geladeira, esquece, né? Acontece isso também. E aí tem a questão cultural, né? Eu não vou comer, eu sei que não está estragado, mas a textura mudou. A cor mudou, o cheiro mudou. Tá? Acontece também. Isso aí
algo parecido, né, que foi mostrado anteriormente, né, com outros números, né, que a fonte é outra, vocês estão vendo aqui que está em espanhol. Aqui, um assunto muito interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui. O brasileiro joga fora 40 quilos de comida por ano, arroz, feijão e carne e lidera desperdício. Mesmo que a carne seja muito cara, né, há um desperdício grande também. Por quê? Primeiro, desperdício no restaurante. Você vai pedir um PF, um prato feito. Você vai comer todo o prato? Às vezes eles vendem uma quantidade acima do normal, acima do que o nosso estômago deseja, tá? Tudo bem que tem lugares aí que vende, né, PF pequeno, PF médio, PF grande, tal, mas tem uns que vendem o prato único e muitas vezes não se come tudo, tá? E aí o pessoal pega, né, alimento lá, leva para alguém que vai levar para alimentar os suínos ou simplesmente joga no lixo, tá? E, por exemplo, comida por quilo, recomenda-se, quer dizer, não é que recomenda-se, muitas vezes, né, a, vamos dizer, parte de nós consumidores, é o que nós desejamos, né? Que a comida não seja revendida no dia seguinte, né? Faz o arroz, sobra, não vende no dia seguinte, não requenta, não esquenta novamente. É que assim, nós no restaurante, quando os outros fazem, claro que a gente quer comida feita na hora. Agora em casa, nem sempre. Por que eu falo nem sempre? Porque a gente preocupa mais, né, com as nossas finanças, né? Então, muitas vezes a gente assim, não tem tanto preconceito, né, em requentar comida feita por nós, ou que está em nossas casas, né, quando a gente compra, né, e deixa em casa. Agora, quando a gente vai no restaurante, come no restaurante, é claro que nós esperamos que seja comida feita na hora. E aí, como eu falei agora há pouco, né, questão cultural. Por que o desperdício é muito alto? Questão cultural, tem gente que faz questão da comida feita na hora, inclusive feita em casa, né? Outra coisa também, né, eu falo assim, não serve apenas como comida, mas para muitas coisas fora. Água, por exemplo, energia elétrica. Em casa, a gente procura se nos restringirmos mais. Agora, quando está viajando, quando está em outro lugar, o esbanjamento acaba sendo maior. Isso é fato. Tá? Então tem a questão cultural assim, não gosto de comer comida adormecida. Comida do dia seguinte, porque a textura é outra, o gosto muda, o cheiro muda, às vezes pega cheiro da geladeira, né? Às vezes a geladeira está um pouco fedida, pega cheiro, então tem muitos aspectos, tá? Embora existam artifícios, né? Por exemplo, não quero comer com o arroz do dia anterior, mas posso fazer bolinho de arroz frito, né? Mas não quero comer a melancia de ontem. Mas bate e faz um suco de melancia. Eu mesmo já fiz estágio numa empresa e que a segunda-feira a sobremesa era melancia, na terça-feira que suco que tinha? De melancia. E não estou brincando, é sério. Então, faça isso por economia, né, questão financeira, mas ainda os desperdícios são muito altos. Eu falo principalmente quando está viajando, por quê? Porque às vezes a pessoa compra alguma coisa para comer no hotel ou comer quando está na casa de alguém. Quando vai viajar, não vai levar comida no carro. Porque tem questão da refrigeração também, algumas limitações, principalmente quando está viajando de avião, que é mais difícil, né, ficar levando as coisas. Então acaba jogando fora. Essa é a realidade. Então, como turista, a pessoa desperdiça mais, mas como morador, o desperdício é menor. E mesmo assim é grande. Como falei anteriormente, porque esquece com a comida na geladeira. Quando compra, aí chega em casa, não estou mais afim, perde a vontade. Isso acontece, acho que principalmente com crianças, né? Imagino. Tá? Ou, enfim, né? Então vamos lá. Isso que eu falei, a questão do desperdício é muito complexa, é cultural também, tá? E aqui os maiores desperdícios, como apareceu na notícia, arroz, feijão, carnes, né, bovina, frango. Os outros são menos, estão vendo aqui milho e grãos, é menor porque a durabilidade é maior, né? Macarrão também. E aí tem outros, né, que varia muito de acordo produtos que dependem de refrigeração, né? Peixes, verduras, legumes, frutas, e etc, né? Quando falar de desperdício, é inevitável falar sobre impacto no meio ambiente, né? Porque, assim, quanto mora o desperdício,
mais caro é o produto, porque muitas vezes, né, a pessoa não diminui a procura. Então precisa-se de produzir mais alimentos para atender os anseios, tá? E aquele negócio, se a pessoa desperdiça, tende a comprar mais, então puxa os preços lá para cima, tá? Vamos lá, aqui fala de impacto da produção de alimentos no meio ambiente. São vários aspectos, pegada de carbono, agrotóxicos, enfim, né? Mas uma coisa muito importante, para produzir 1 quilo, claro que varia muito, né? Isso aqui, 1 quilo de carne, carne do quê? Carne bovina? É no Brasil? Mas vamos colocar uma média. 1 quilo de carne, para produzir 1 quilo de carne, são necessários 20 quilos de grãos, né? Porque, por exemplo, bovino, né? Do seu nascimento até o abate dá uns 4 anos, 3 a 4 anos, né? Claro que um bovino não vai consumir apenas grãos, né? Por exemplo, se for confinado, né? Consome vegetais, enfim, tem outros alimentos. Mas que vocês podem ver aqui, né? Para produzir 1 quilo de carne são necessários 20 quilos de grãos, que alimentam 40 pessoas, mas 1 quilo de carne alimenta 2 pessoas. Tá, que estão vendo aqui, né? Cada quilo de alimento, 500 gramas, né? 500 gramas, meio quilo por pessoa. Então vocês estão vendo aí o impacto, né? Que a carne bovina causa. Eu não quero entrar muito, quer dizer que eu não quero entrar muito em detalhe, tem que entrar, mas uma coisa eu tenho que deixar bem claro. Algumas dessas figuras aqui foram extraídas, inclusive, de páginas de campanhas. Veganismo, por exemplo. Então, assim, vocês estão livres a fazer comentários, ou até mesmo criticar tal, a forma como coloquei essas informações. Porque, assim, é importante destacar. Embora tenham campanhas, acho que é bom colocar informações extraídas de campanhas, né? Agora, se nós concordamos ou discordamos, é outra coisa. Tá? Por exemplo, vou mostrar aqui materiais extraídos de páginas que pregam o veganismo, mas eu não sou vegano. É muito relativo, né? Uma coisa muito importante, fala-se muito em tal de pegada de carbono. Quanto de CO2 é liberado no meio ambiente com a produção de 1 quilo de alimento? Né? É algo muito complexo, porque depende da dieta do animal, depende do clima, depende da variedade, né? Por exemplo, bovinos no Brasil tem Nelore, Indo-Brasil, tem um monte de variedades, de variações aí, né? Então é muito complexo. Mas, mesmo assim, né, colocaram aí valores. Esse é extraído, está em português, mas é de uma página estrangeira. Para produzir 50 gramas de proteína, o impacto é maior com bovinos, né? Emite 17,7 quilos de CO2. E aí tem, né, depois cordeiro, frutos do mar cultivados. Quando fala frutos do mar cultivados, é maricultura, como, por exemplo, cultura de ostras. Tem carnicicultura, que é criação de camarões, enfim, né? Produção de queijos varia. Uma coisa é o impacto causado pelo queijo Minas, outra coisa pelo queijo gorgonzola, né? Suínos, peixes cultivados, né, que é de piscicultura. Aves, ovos, leite, tofu, que é queijo de soja, feijões, castanhas. Que castanhas, né? Varia muito também. Mas é para mostrar mais o impacto dos bovinos decorrente ao fato que tem que produzir alimentos para alimentar os bovinos. E aí fala, né, maiores impactos na produção de leite. Pelo mesmo motivo, leite de vaca, né? Emite mais, ocupa uma área maior, né? Por litro produzido, de novo, depende da dieta, da região, do país, etc. Consumo de água também. Tá? Em geral, impacto maior pelos bovinos. Eu quis mostrar isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o Brasil, tá? Isso aí tá traduzido para o português, mas é uma outra realidade, tá? Tanto que tem unidades aqui que, por exemplo, acre. Acre é uma medida diária que dá em torno de 3, 4 acres dá 1 hectare, mas nem se usa no Brasil. Mas é para mostrar o quê? O tal de pegada de carbono de carne a pasto. Como assim? Que está informando, né, que há o impacto decorrente aos animais em si. Por exemplo, os bovinos são animais ruminantes, né? Então, o que é o ruminante? Ele libera, né, pelo arroto, pela, falar, flatulência e pelo arroto,
o gás metano, que é algo que é particular dos ruminantes, tá? E também as emissões decorrentes a veículos. E aqui que é algo muito complexo, que é a emissão decorrente que chama de substituição do, como se fala? Substituição do uso da terra. Ah, era uma floresta, foi devastada para plantar capim. Ou apenas para criação de gado, né? Comendo aquela capoeira, aquele mato que surge depois do desmatamento. Ou antigamente era uma mata mais, sei lá, mais rala, tipo uma pradaria, um cerrado, aí virou capim, né? Então varia muito esses valores, mas eles são considerados sim. Em análises de ciclo de vida, em estudos, né, de impactos ambientais em geral. Tá? Então fala-se emissões decorrente à presença dos animais, que, por exemplo, metano também é liberado com a produção de arroz, é só curiosidade que eu estou falando, né? Emissões decorrentes aos veículos agrícolas, né? E um desbalanço do decorrente aos do solo, tá? Agora, se for substituir, por exemplo, pasto, né, que é já uma área, como é que se fala, né, alterada, se mudar pasto por plantação de eucalipto, aí é claro que o balanço vai ser positivo, né? Porque o eucalipto, né, no seu crescimento especial, vai absorver muito mais carbono do que vai liberar com a respiração. E aí vai dar algo positivo. Ao contrário, né, se for, por exemplo, desmatar uma floresta para plantar capim, né, aí vai ser negativo. Porque com as queimadas também, né, vai liberar um pouco do carbono que tem no solo. Mas, enfim, não vamos até os valores que são muito específicos, né, de cada país, manejo, variedade de animais, etc., né? Mas vamos lá. Eu estou mostrando que existe, né? Aqui, por exemplo, uma comparação, né, o impacto, por exemplo, se a pessoa, né, come carne e do nada vira vegano. Estão vendo aqui, né, que o impacto à natureza diminui muito, né? Ah, mas eu não vou ser vegano, vou ser vegetariano. Posso tomar leite, comer ovos, ok, né? E assim por diante. Substituição de carne bovina e de carneiro por outras carnes, peixe, frango, aí também o impacto diminui. Esse aqui foi extraído de uma página que prega o veganismo. Aí vocês estão vendo aqui, né? Se você deixar de comer carne, quanto que vocês vão deixar de emitir CO2, né? Nós indiretamente, quanto de água vai deixar de ser consumido, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque eu não vou ficar detalhando valores, né? O que importa é que exista esse tipo de informação, né? Quanto carbono a sua comida emite? Depende do país, depende do manejo, depende da industrialização, também depende das distâncias, né? Há uma campanha para diminuir as distâncias, porque até 2, 3 gerações atrás não era comum, era muito, era muito raro importações e exportações de alimentos, assim, em grande quantidade. Antigamente era mais produtos de maior valor agregado, temperos, especiarias, mas depois do tempo, né, com aumento da produção, decorrente aumento da produtividade dos alimentos, houve uma centralização de alguns alimentos. Uma centralização de alguns alimentos, em especial aqueles que eram mais homogêneos. Agora tem umas culturas agrícolas que não tem jeito, né? Quando eu falo produtos agrícolas, algumas produções animais também, que dependem muito do clima e não tem jeito, sempre foi produzido apenas em alguns poucos países. Por exemplo, salmão. Salmão tem no mundo todo, mas apenas poucos países cultivam, né, e produzem a carne de salmão, que tem a questão do clima, né, a temperatura da água, etc. Agora, a carne bovina é um pouco mais homogênea, dá para ser produzida em vários países, né? Mas a tendência, né, é de centralização. Da mesma forma que acontece nas indústrias, na produção de alimentos também. Tá? Porque vai centralizar, a tendência é do custo diminuir ao centralizar, né, porque vai ter um aumento da produção num ambiente mais concentrado, né? Por exemplo, vamos pensar em alimentos, né?
Aí tem aqueles conceitos de plantation, que é visto lá no ensino médio, né? Grandes produções visando a exportação, etc. Mas o fato de concentrar a produção, ela diminui os custos, né? E diminui, de certa forma, o impacto ambiental. Mas, em compensação, quando você concentra a produção de alimentos em poucos lugares, as distâncias aumentam. Eu falo isso porque, por exemplo, determinadas frutas. Antigamente, eram produções mais familiares. Agora não, são produções mais comerciais, né? Então poucas empresas, poucas pessoas produzem, e quando produzem em grande quantidade. É isso que eu quero dizer. Então, assim, as distâncias aumentaram. Porque antes a produção era eterna, mas aí depois teve show compensador importar, porque o produto importado era mais barato, ou até mesmo de melhor qualidade. Então, principalmente em países de clima muito frio, onde a produção de alimentos já era pequena, continua sendo pequena, mas a variedade aumentou, a dieta ficou mais diversificada, devido aí à maior presença dos alimentos importados. Por exemplo, na Europa, pegar um país bem frio como a Suécia, nos supermercados da Suécia tem lá a origem dos produtos. Por exemplo, maçã da Itália, a Itália, Argentina e Brasil, carne bovina do Brasil, carne suína, sei lá, da Alemanha, ou Polônia, Rússia, banana do Equador, Equador, por exemplo, que mais? Kiwis do Chile, tá? Laranja da Espanha e assim por diante, né? Então há um esclarecimento, né, das distâncias. Mas a tendência é ter campanhas, está tendo campanhas, né, para diminuição dessas distâncias, pensando naquelas culturas onde pode ser produzidos por estufas, como hortaliças, hortaliças, tomate, né? Mas vamos lá, o impacto maior, de novo, carne bovina, e a maior parte aqui, azul, fazenda, metano das flatulências, né, dos ruminantes que está aqui. Né? Embora ele aqui esteja outro nome, né? Mas vamos falar flatulência. O cordeiro também solta gases, né? Aqui no caso do queijo, né? Aí quando fala fazenda, né? É indireto. Aí já tem aqui o impacto indireto, isto é, a criação de animais, né? Para extrair o leite para produzir o queijo, tá? Agora, chocolate, aqui já estão vendo que a maior parte é desmatamento, porque assim, o chocolate, né? Produção de cacau é mais país de clima tropical, onde no passado remoto ou não tão remoto assim, desmatou-se florestas para a produção de cacau. Né? Embora o cacaueiro, ele precisa de muita sombra, né? Então não é desmatar a floresta inteira, né? Desmata forma alguns clarões e aí planta o cacaueiro, tá? Mas vamos lá, grosso modo, né? Desmatamento, fazenda, produção de ração, aqui no caso queijo indireto, né? Ração para alimentar as vacas, durante o processamento, né? Mas aí é uma pequena porcentagem, transporte, comércio e embalagem, aqui no caso emissão de carbono com a embalagem do café, né? É isso. E vamos lá. Aqui é outra de página, né, que promove a venda da carne bovina, que ele mostra, né, por A mais B que a maior parte da alimentação usada pelos animais não são comestíveis para humanos. Pastos, folhas, resíduos de colheitas. Que resíduo de colheita é essa? Palha, a ponta da cana, pendúculo de banana. Tá? Porque a ponta da cana ela não é aproveitada nas usinas porque ela tem menos sacarose. Tá? É um gosto bem quase adstringente. Culturas forrageiras, silagem de grãos e legumes, forrageira de beterraba, estão vendo aqui, né? Bagaços, subprodutos dos mais diversos, né? Farinha de peixe, às vezes são alimentos assim de qualidade inferior, né? Que é intragável pelo ser humano. Mas diz aqui que a maior parte dos alimentos que eles consomem não são comestíveis para humanos, e apenas uma parte dele que pode dizer que concorre.
que são grãos, em especial, né? Vamos falar sobre defensivos agrícolas, agrotóxicos, agroquímicos, o que vocês acharem melhor, né? Anteriormente, né, esqueci de falar, né, que é quando fala de produção pecuária, né, fala-se muito assim do impacto ambiental causado pela atividade, né, consumo de água, emissões, consumo de alimentos, etc, né? E mesmo assim, é uma coisa assim, são informações que eu acho que ninguém discorda, né? Mas claro que depende muito da forma como você, como a mídia especializada põe, né? Uma coisa, por exemplo, essa figura aqui, extraída de uma página que promove, né, a carne bovina, ao passo que esse aqui promove o veganismo, né? Tem que mostrar os dois lados. Agora, a parte desses itens aqui é mais polêmico, né? Por quê? O que são esses produtos? Eles são produtos químicos desenvolvidos para fins agropecuários, né? Vou falar especialmente assim, fins agrícolas, que tem por intuito inibir as pragas, visando o aumento da produtividade. Quando falo praga, insetos, larvas, agentes dos mais diversos que contribuem para diminuir a produtividade. Quando falo diminuir a produtividade, diminuir a produção, né, toneladas, quilos por hectare, diminuir a qualidade também, né, ou a qualidade, tá? Tornando-se até um produto inapto para a colheita, inapto comercialmente. Mas aí tem a grande questão, né? Se eles atacam, se eles alteram, por exemplo, o DNA desses micro-organismos, né, dessas pragas, será que não vai alterar o DNA do ser humano? Será que não vai causar problemas à saúde? Por exemplo, inseticida doméstico, se a gente usa para matar barata, será que é 100% saudável para nós? É algo discutível, né? Só que aí tem gente que fala, né? Ah, mas eu uso agrotóxico porque senão a produtividade cai e eu perco dinheiro. Tem a questão econômica e até questão nutricional, porque até dizem, né, os defensores desses produtos químicos, né, que se não tivessem eles, o preço dos alimentos ia ser muito maior, o custo final dos alimentos seria muito maior. E aí talvez o impacto ambiental seria até maior, porque precisaria de mais áreas para cultivar. Então, sem os produtos químicos, né, agrotóxico, que seja, né, defensivo agrícola, sem eles, precisaria de mais áreas, desmataria mais a área nativa, tem esse argumento. Tá? E até diminuiria, possivelmente até aumentaria a causa de desnutrição, tá? Possivelmente. Tá? Tanto que existem muitos relatos na história da humanidade, né, de povos, né, que foram dizimados, né, devido a pragas. Tá? Por exemplo, teve uma grande fome na Irlanda no século XIX, né, que, sei lá, um terço, um quarto da população morreu de fome e a maior parte emigrou, né, por causa de uma praga que atingiu as plantações de batata numa época que batata estava na moda e o pessoal quase só produzia batata, né? Aí que vocês estão vendo aqui, quais são os produtos que em algum momento, né, que o material da Anvisa, em algum momento, como vou dizer para vocês, né, que alimentos, né, que teve o maior registro, né, de presença de agrotóxicos. Aí viram aqui que 91,8% das amostras de pimentões tinham agrotóxicos, ao contrário da batata, que nenhuma amostra. Então é mais aqueles produtos mais sensíveis, mais delicados. Pimentão, vocês estão vendo aqui, pimentão, morango, pepino, alface, mais hortifruti, né? Aí tem uma outra discussão também, né? Fala assim, Brasil ele é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Mas eu vou mostrar para vocês assim os gráficos, né? Como é que eles são mostrados. Se for pensar em quantidade, o campeão mundial é a China, mas o Brasil tem dos primeiros. Aqui, ó. No caso do Brasil, quase 400 mil toneladas, né?
Mas, claro, existem várias, né? Tem alguns produtos que são proibidos em países autorizados e outros que têm impacto que é menos agravantes, outros são mais agravantes, enfim. Em quilos por hectare, o campeão, não sei dizer, Ilhas Maurício, né? Eu sei que lá eles são grandes produtores de cana e açúcar, por consequência, mas não sei se é por causa disso. Mas é mais comum ver mais maior consumo em países de clima tropical. Por quê? País de clima tropical, chove bastante, muito calor, então uma maior proliferação de pragas, de insetos, por exemplo. Mas em compensação aqui o Brasil está lá para baixo, 4,57 quilos por hectare. Isso em 2015. Não deve ter mudado muito de lá para cá. Então, em compensação, né, em quantidade total, o Brasil é um dos principais, talvez o terceiro. Em quilos por hectare, é bem menos. Né? Muito menos que, por exemplo, Ilhas Maurício. Muito menos que o país bem próximo como Colômbia, Chile, mas porque as culturas deles lá são as principais, são outras. Né? O Chile produz muita uva, produção de vinho. Tá, na Colômbia tem muito café, flores, enfim, cada caso é um caso. Que mais? Aí vocês estão vendo, né? Tendência de queda, tendência de aumento, tá? São esses números aqui, quilos por hectare. No Brasil, uma leve tendência de aumento. Em alguns países, uma tendência de queda grande, como por exemplo o Japão. Agora, em valor, parece que o Brasil é o primeiro colocado, que é o que mais investe nesses produtos, 10 bilhões de dólares. Isso em 2014. Mas considerando por área cultivada, o Brasil está lá para baixo. Tá? Então, números absolutos para as redes primeiras. Agora, em número relativo, por hectare, é um valor bem mais baixo. E qual cultura agrícola é maior responsável? Soja. Seguido pela cana, depois o milho e depois o algodão. Agora, os danos. Claro que tem que usar EPI, vestimenta adequada, ter todos aqueles cuidados. Né? No Brasil está aumentando, né, o uso do uso, né, de aviões agrícolas com esse intuito. Então tem todo o estudo, né, todo um trabalho para que evite, né, que contamine uma fazenda vizinha, ou um rio, um riacho, uma mata ciliar, enfim, né? Ou um conjunto de residências, de casas, né? Agora danos. É muito comum ver assim pessoas com mal-estar, com tontura, náuseas, né? Mas vamos falar dos efeitos a longo prazo. Intoxicação aguda, infertilidade, tudo que vocês estão vendo aqui, né? Impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, câncer, né? Porque alguns eles alteram o DNA. E aí a grande polêmica, né? Que está diminuindo no mundo todo a população de abelhas, né? Porque abelhas são os principais polinizadores. E aqui poluição ambiental, né? Contamina a água, lençol freático, etc, né? Esse aqui é um negócio polêmico também, né? Por que que a tolerância a determinados agrotóxicos no Brasil é bem maior do que o da União Europeia? Por exemplo, glifosato, que é o mais vendido no Brasil, talvez no mundo, o limite máximo no Brasil, 500 microgramas de glifosato por litro de água potável. No Brasil é 500, na União Europeia é 0,1. O glifosato, que ele aumentou o seu consumo com o aumento da produção da soja transgênica. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Para quem não sabe, né? Transgenia é um processo, né, de alteração da genética da planta, né? Visando aí aperfeiçoar algumas características, né? Por exemplo, no caso da soja, o mais comum é aumentar a resistência da soja ao glifosato, tá? Que é um defensivo agrícola, agrotóxico, enfim. Aí tem outras pesquisas, né, com outras culturas, né, milho, soja também, né, visando o aumento da produtividade, né, por hectare, às vezes aumentar, né, o tamanho do produto, né, do grão, da fruta. Já tem até relatos aí de pesquisas, né, visando alterar a textura, gosto, sabor de alguns elementos, né, enfim. Mas falando de transgenia, né, porque tem o hibridismo.
Por exemplo, laranja, híbrido de uma tangerina com uma fruta cítrica, que é parente do pomelo, né? Nectarina, que é híbrido do pêssego com ameixa. Mas o hibridismo existe há muito tempo, né? A transgenia que é algo mais recente. Existem discussões, né, sobre se é permitido ou não comercialização, se tem que colocar, né, no rótulo dos alimentos se o produto é transgênico, com a letra T, com o triângulo amarelo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Tem país que é a favor, isso aí envolve até aspectos políticos, né? Certos governadores que já proibiram no Brasil, né? Depois que eles saíram, o governo do seguinte autorizou, né, a entrada da soja transgênica, enfim, né, dá muito pano para manga. Mas o que dá muito pano para manga mesmo, né? Usa-se esses produtos defensivos agrícolas, agrotóxicos ou não? Ah, mas se não usar, vai ter muita gente morrendo de fome, aumenta o preço dos alimentos. Natural, né? Porque como é que se fala, né? Os produtos, né, orgânicos são mais caros. E até quem fale, né, que produto orgânico ele causa mais impacto no meio ambiente porque precisa de mais áreas de cultivo, visto que a produtividade diminui. Tem essa questão também. Mas, independente ou não, né, não posso deixar de falar sobre esses problemas de saúde, né? Aí tem gente que fala, mas antes 3 mil pessoas morrerem de intoxicação por agrotóxico do que 3 milhões morrerem de fome. Tem essas discussões também. Tá? Independente se é a favor ou contra, estou mostrando que isso existe. Essa discussão existe. Tá? Bom, acho que eu vou parar um pouco aqui, que isso já está ficando longo, mas o próximo vídeo eu vou continuar sobre este assunto entre esse e outros. Tá bom? Bom, vou parar por aqui por enquanto, até daqui a pouco.